Se você tem dificuldades na hora de resolver exercícios sobre associação de capacitores, então essa aula é o que você precisa. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a quarta aula que falamos de capacitores aqui no canal e é a segunda onde falamos de associação de capacitores. Nessa aula de hoje vamos fazer 6 exercícios sobre o assunto. E é importante que você tenha assistido a aula anterior. Então eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo para você. Vamos aqui à primeira questão, que é uma questão teórica. Considere 2 capacitores com diferentes capacitâncias, ligados em paralelo, e conectados a uma bateria. É correto afirmar que após carregados... Pessoal, se eu conectei os capacitores em paralelo, no caso esses dois, eles têm a mesma tensão, certo? Já que eles estão em paralelo, eles foram submetidos à mesma tensão. E eles vão começar a carregar, e quando eles terminarem o carregamento, a tensão entre as placas vai ser igual à tensão da bateria, certo? Então a resposta correta aqui é a letra B de bola, certo? A tensão entre os terminais dos 2 capacitores é a mesma. Isso porque estão em paralelo, hein? Não esqueçam disso. Questão 2, uma questão teórica também. Capacitores são componentes eletrônicos que têm por função básica armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial elétrica. Em circuitos elétricos compostos apenas por capacitores, eles podem ser associados em série, em paralelo ou de forma mista. Em relação às características desses tipos de associação, quando associados em série... Pessoal, vamos lá. Se eu associo em série os capacitores, a tensão total que eu forneço para a associação se divide em várias partes. Aí eu teria que somar a tensão em cada um para eu ter a tensão total, certo? Agora, a carga que cada um vai armazenar é igual, já que eles estão em série. E sempre que os capacitores estão em série, a carga que o primeiro capacitor armazena é igual à carga do segundo, que é igual à carga do terceiro, que por aí vai. E que se eu substituir lá por um capacitor equivalente, a carga armazenada vai ser a mesma que estava naqueles capacitores anteriormente, certo? Então, se cada capacitor tinha, por exemplo, lá 2 coulombs armazenado, na hora que eu associar em série, que eu colocar o capacitor equivalente, a carga também vai ser de 2 coulombs. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Os capacitores armazenam cargas iguais. Questão 3. Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores do rádio, de 3 microfarad e 7 microfarad, ligados em série, estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os 2 capacitores aí, defeituosos por um único capacitor que cumpriria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Pessoal, seguinte. Qual o capacitor que substitui esses 2 e tem a mesma função? É o capacitor equivalente, certo? E como que eu obtenho a capacitância desse capacitor se eles estão em série? Eu vou fazer algo semelhante com o que eu fazia com resistores em paralelo. Então, para você associar capacitores em série, você faz semelhante ao que você fazia com resistores em paralelo. Como que você faria se você tivesse 2 resistores em paralelo? Você não faria o produto dividido pela soma? Com 2 capacitores em série, você faz a mesma coisa para achar a capacitância equivalente. Então, eu quero achar a capacitância equivalente, né? Vai ser o C1 e o C2, que eu vou ter que associar, certo? Tanto faz quem é o C1 e o C2, pessoal. Eu vou fazer aqui o produto pela soma. 1 vezes o outro, dividido por 1 mais o outro. Igual você faria lá com resistores em paralelo, se tivessem 2. Então, vai ficar 3 vezes 7 dividido por 3 mais 7. Certo? 3 vezes 7 é 21. 3 mais 7 é 10. Então, 21 dividido por 10 dá 2,1. 2,1 microfarad. A resposta correta, então, é a letra C. Então, se eu tenho aí capacitores em série e eu preciso achar o capacitor equivalente, você faz algo semelhante com o que você fazia com resistores em paralelo. Você pode fazer aqui o produto pela soma. Certo? Então, 1 mais o outro dividido por 1 mais o outro. Então, deu 2,1 microfarad. Então, esse
capacitor substitui esses dois aqui no circuito. Tem a mesma função. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Dois capacitores de capacitâncias 3 microfarad e 7 microfarad são associados em paralelo. E a associação é submetida a uma DDP de 12 volts. A carga elétrica adquirida pela associação é... Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Aqui a gente tem dois capacitores que têm o mesmo valor dos capacitores da questão anterior. Só que lá eles estavam em série, aqui eles estão em paralelo. Certo? Então eu vou chamar aqui de C1 e C2. Certo? Tanto faz quem é 1 e o 2, pessoal, não vai fazer muita diferença no final. Eles estão em série. E foi dada aqui a tensão que eles estão submetidos aí. Quando eles estão em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma. Certo? Então a tensão sobre os capacitores é igual. E quando eu associar eles, eu vou ter aqui uma capacitância equivalente, eu multiplico pela tensão e eu consigo achar aqui a carga que eles estão armazenando, a carga total aí da associação. Então eu pego a capacitância equivalente e multiplico pela tensão, que é igual para cada um e igual também para o capacitor equivalente. Então fazendo aqui C equivalente vezes U, eu acho a carga da associação. Pessoal, quando os capacitores estão em paralelo, você pode associar eles de forma semelhante com o que você fazia para resistores em série. Resistores em série você não somava as resistências? Capacitores em paralelo, você soma as capacitâncias. Então, para achar o capacitor equivalente, eu vou somar os dois aqui. Então, vai ser 3 mais 7, né? E 3 mais 7 é 10. 10 microfarad. Porém, para eu jogar nessa fórmula, eu não posso usar em microfarad. Eu tenho que usar em farad, no sistema internacional. E é isso que eu vou fazer agora, deixar em farad. É muito simples. Quando eu tiver microfarad, multiplica por 10 elevado a menos 6. Dessa maneira, você converte. Então, eu vou fazer aqui vezes 10 elevado a menos 6. Dessa maneira, eu deixei essa capacitância em farad. Agora, eu vou substituir aqui. Então, a capacitância equivalente é 10 vezes 10 a menos 6. A tensão da associação é a mesma sobre cada um dos capacitores, então é 12. Então, eu vou fazer aqui 10 vezes 12, né? Que vai dar 120 vezes 10 a menos 6. E eu vou andar uma, duas... Calma, a vírgula está aqui. Eu vou andar uma, duas casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Como eu andei duas casas, eu somo 2. Então, vai ficar menos 4 aqui o expoente. Então, vai ficar 1,2, quando eu andei duas casinhas aqui, vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Lembrando que carga elétrica é medida em coulomb. A resposta correta, então, é a letra D de dado. Só toma cuidado para não confundir esse C aqui com o da capacitância, né? Aqui na capacitância, a gente está falando da grandeza. E aqui o coulomb é a unidade de medida da carga. Então, de novo, a gente achou o capacitor equivalente, que é um capacitor de 10 microfarad, pegou a capacitância e jogou na fórmula aqui da carga elétrica, que é a capacitância vezes a tensão. Certo? Aí, dessa maneira, a gente achou a carga armazenada aí na associação. Agora, vamos para a próxima questão. Questão 5. O capacitor equivalente de uma associação em série, constituído por 3 capacitores iguais, tem capacitância 2 microfarad. Utilizando-se 2 desses capacitores para montar uma associação em paralelo, a mesma apresentará uma capacitância de... Pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem capacitores idênticos, iguais, têm a mesma capacitância, estão em série. E quando a gente associa capacitores em série, é algo semelhante com o que fazíamos com resistores em paralelo. Como eles são iguais, eu podia pegar o valor da capacitância e dividir pela quantidade. Certo? Então, são 3 capacitores em série. Eu posso usar essa formulinha aqui para obter a capacitância equivalente, que é o valor da capacitância deles, que é igual dividido pela quantidade. Só que aqui, no caso, foi dado a capacitância equivalente, que é 2. Então, aqui a capacitância equivalente é 2. E eu preciso descobrir quanto que é o C, quanto que é a capacitância de cada um. E eles são 3, né? Então, o N aqui seria 3. Então, 2 é a capacitância equivalente e a quantidade deles são 3. Pega esse 3 aqui e passa dividindo. Passa multiplicando, perdão. Então, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6 microfarad. Então, a capacitância de cada capacitor aqui desses 3, que estão em série, é de 6 microfarad. Faz a volta aqui, ó, 6 por 3, dá 2, né? Que é a capacitância equivalente. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar 2 desses aqui
Não é os 3, hein? Toma cuidado, que se comete um erro aqui, acaba errando a questão. Você vai pegar apenas 2 deles e vai colocar em paralelo. E quando você coloca em paralelo, você soma as capacitâncias. Então, 2 deles associados em paralelo, eu vou somar as capacitâncias. Vai ser 6 mais 6, que vai dar 12 microfarad, que é a letra C. Certo? Então, de novo, foi dada a capacitância equivalente de 3 capacitores iguais em série. Certo? Então, a gente fez que capacitância equivalente é igual a C sobre N. Aí são 2 a capacitância, 2 microfarad. São 3 capacitores. Passei multiplicando, deu 6 microfarad a capacitância de cada um. Aí, colocando 2 deles em paralelo, eu somo as capacitâncias para achar o equivalente. Então, dá 12 microfarad. Vamos para a última questão. 5 capacitores, todos de mesma capacitância C, são associados entre os pontos A e B da associação, conforme a configuração indicada na figura a seguir. Se esses 5 capacitores fossem substituídos por um único capacitor, submetido à mesma diferença de potencial elétrico, armazenasse a mesma quantidade de carga elétrica, esse capacitor deveria ter capacitância igual. Aqui ele está pedindo para a gente achar o capacitor equivalente, certo? E a gente tem aqui uma associação mista. Então, a gente vai ter que achar esse capacitor, que vai ter a mesma função que todos esses 5 aqui, na forma como eles estão associados, né? Então, todo mundo mede C, todos os capacitores têm capacitância C. Esses 3 aqui dá para ver que estão em paralelo, ó. Eles estão entre os mesmos 2 nós aqui. Então, esses 3 aqui estão em paralelo e esses 2 aqui estão no mesmo ramo, então eles estão em série. Lembra que para associar capacitores em série, você faz algo semelhante que você fazia com resistores em paralelo, e para associar capacitores em paralelo, você faz algo semelhante com o que você fazia para resistores em série. Então, vamos lá. Aqui eu vou associar esses 3 que estão em paralelo. É bem simples. É só somar a capacitância deles, que eu acho a capacitância equivalente. Então, vai ser C mais C mais C. 3 vezes C, né? Então, de novo, eles estão em paralelo. Eu somo as capacitâncias para achar a capacitância equivalente. Então, vai ser 3C. Esses 2 aqui estão em série. E quando eles estão em série, eu faço, como eu falei, algo parecido com o que fazia com resistores em paralelo. Pessoal, como são 2 iguais, eu posso pegar o valor da capacitância e dividir pela quantidade. Então, eu vou fazer que aqui a capacitância equivalente vai ser C dividido por 2. Certo? O valor da capacitância, que é C, igual, né? Dividido por 2, que é a quantidade. Então, esses 3 eu transformei num capacitor de 3C e esses 2 num capacitor de C sobre 2. Então, vamos lá. Então, o nosso circuito ficaria reduzido dessa maneira, a 2 capacitores apenas. Esses 3 virou esse, esses 2 virou esse. Então, aqui 3C e aqui C sobre 2. Certo? Então, reduzir aqui a 2 capacitores apenas. Agora ficou em série, certo? Esses 2 aqui. E como eles são diferentes, são 2, eu posso fazer o produto pela soma. Certo? Igual eu fazia lá com resistores em paralelo. Eu faço com capacitores em série. Então, eu faço um vezes o outro dividido por 1 mais o outro. Então, a capacitância equivalente vai ser 3C vezes C sobre 2, dividido por 3C mais C sobre 2. Aqui em cima, na multiplicação, é tranquilo, né? Eu faço 3C vezes C, 3C ao quadrado, dividido por 2. Agora, aqui eu tenho que tirar o MMC. É como se tivesse o 1 debaixo do 3C aqui. Então, o MMC entre 2 e 1 é 2, né? Isso é bem simples. Então, aqui em cima, 3C vezes C, 3C ao quadrado. E 1 que está aqui debaixo vezes 2 é 2. O MMC entre 1 e 2 é 2. Agora, o que você faz? Faz aqui, ó, 2 dividido por 1, 2. Vezes 3C, 6C. 2 dividido por 2, 1. Vezes C, dá C. Certo? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora, aqui eu posso somar embaixo, né? Eu vou repetir o denominador e somo os numeradores. Então, 6C mais C dá 7C. Então, vai ficar 7C sobre 2. Então, em cima aqui eu não mexi. E embaixo aqui eu somei 6C com C, 7C, dividido por 2. Pessoal, como que eu divido fração por fração? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. É assim que a gente divide fração por fração. Então, repetir a de cima. 3C quadrado sobre 2, multipliquei pelo inverso da segunda. O 2 foi para cima e o 7C para baixo. Eu posso cortar aqui 2 com 2, né? Certo?
E eu posso cortar um C daqui de baixo com um C ali de cima. Então vai ficar 3C sobre 7. Essa é a capacitância equivalente aqui desse circuito, associando esses 5 capacitores. Então o capacitor que substitui aquele 5 ali é um capacitor que tem a capacitância 3C sobre 7. Lembrando que C era a capacitância de cada um no início. Então a gente associou aqui em paralelo, somou, né? Em série aqui eram iguais, então dividi 6 por 2. Ficou, no caso aqui, 2 em série, né? E aí eu fiz o produto pela soma, ficou 3C sobre 7. Essa é a capacitância equivalente do capacitor que substitui esse 5. Então a resposta correta aí é a letra C. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!